Boa tarde, hoje é 15 de agosto de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E o CAR passa a ser obrigatório na declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. A partir da publicação no Diário Oficial da União, da Instrução Normativa número 1902, de 19 de julho de 2019, passa a ser obrigatória a apresentação do recibo do Cadastro Ambiental Rural na declaração do Imposto de Renda. O prazo para a declaração começou dia 12 de agosto e terminará dia 30 de setembro deste ano. No artigo 6º da Instrução Normativa número 1902, que refere-se aos dados sobre as áreas de preservação ambiental, a Receita Federal diz que o contribuinte que cumprir com duas exigências: apresentar o ADA ao IBAMA e informar o recibo do Cadastro Ambiental Rural na declaração. A declaração e o pagamento do imposto são obrigatórios para toda pessoa física ou jurídica, titular ou possuidora de qualquer título de imóvel rural. E a Decalb, marca líder em tecnologias produtivas no segmento de milho da Bayer, realizou ontem a 4ª edição do Dia de VT Pro 3, com mais de 60 eventos simultâneos nas principais regiões produtoras de milho no país. Os eventos foram realizados para apresentar a tecnologia VT Pro 3 e os resultados da colheita nos novos híbridos para compartilhar informações sobre as melhores práticas agronômicas. Ao todo, mais de 10 estados receberam palestras, debates e treinamentos. Vamos ver quem está ao vivo aqui conosco agora. Lembrando que você pode deixar o seu comentário aqui na cidade que você está. Se quiser participar conosco fazendo perguntas, interação, sinta-se à vontade. Você é bem-vindo para nos ajudar a fazer o Destaque Rural Notícias. Exportação dos cafés diferenciados correspondem a 20% do total vendido ao exterior. No período de janeiro a julho de 2019, o volume físico dos cafés do Brasil vendidos ao exterior atingiu 23,52 milhões de sacas de 60 quilos. Com o preço médio de $124,80, o volume dessa venda gerou 2,93 bilhões de receita cambial. Desse volume total, 2,33 milhões de sacas foram de cafés industrializados, solúvel, torrado e moído, que equivalem a 9,9% das exportações. Já 21,19 milhões de sacas foram de café verde, que corresponde a 90,1%. E ainda falando em café, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, o Brasil pode exportar 500 mil sacas de café solúvel a mais neste ano. Para falar sobre o assunto, conversamos com o gerente de Relações Institucionais da ABIX, Aguinaldo Lima. Acompanhe então a entrevista realizada pelo nosso colega João Vicente. Destaque Rural Notícias. E o Brasil se prepara para exportar 500 mil sacas de café solúvel a mais em 2019. E para falar sobre este índice alto para esse ano, eu vou conversar com o Aguinaldo Lima, ele que é o diretor de Relações Institucionais da ABIX. Boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde, boa tarde.
Prazer estar aqui com vocês. Então, Aguinaldo, esse ano o café solúvel atingiu patamares excedentes aí diante do ano passado. Como que tu explicaria assim o mercado para atingir esse percentual esse ano? Bom, é bom lembrar que o Brasil sempre foi líder de mercado mundial no café solúvel. Desde que o solúvel surgiu para o mundo, ele é líder mundial na produção e na exportação. São mais de 600 milhões de dólares anuais de divisas para o país e é o 12º produto do agronegócio brasileiro que é exportado. Então são 6 indústrias no país e essas indústrias se renovaram tecnologicamente muito ao longo dos anos e essa liderança do Brasil ela foi conquistada através de qualidade, tecnologia e principalmente cumprimento nos contratos, que cria-se uma fidelidade dos clientes. O Brasil veio um pouco estagnado em termos de crescimento nos últimos 10 anos. Começou numa escala de crescendo a partir de 2015, 2016, e aí em 2017 acabou sendo prejudicado por uma seca que houve no Espírito Santo, em que tivemos problemas de matéria-prima. Daí para cá, não tendo problema de matéria-prima e os preços da matéria-prima no Brasil, que eu digo matéria-prima é o café adquirido do produtor brasileiro, não faltando e sendo a preços compatíveis aos preços dos nossos concorrentes, a gente consegue, por esse fator, preços idênticos aos nossos concorrentes. O câmbio extremamente favorável para as exportações brasileiras de uma maneira geral, né? Quando nossa moeda fica mais fraca, as mercadorias brasileiras ficam mais competitivas. Isso é um outro fator que nos está dando condições de crescimento. E o terceiro ponto é aquilo que eu comentei, é a fidelidade, é a qualidade, é a capacidade do Brasil entregar produtos customizados a cada país de acordo com as suas necessidades de blends. Então isso nos dá uma boa perspectiva de crescimento, que esse ano nos surpreendeu. A indústria tinha uma previsão de crescimento de 5% no volume até o final do ano e está apontando aí para quase 14%, né, se verificarmos o desempenho de janeiro a junho desse ano, no primeiro semestre, em comparação ao ano passado, a gente já está aí perto dos 14%. Se esse número persistir, nós vamos conseguir exportar 500 mil sacas a mais do que as 3 milhões e 600 que havíamos previsto. Então, Aguinaldo, diante desse aumento de demanda, aumento de compra de café solúvel pelo mercado exterior, como que funciona para a indústria o rendimento? Está sendo rentável para a indústria diante dos custos, diante do processo interno de produção de café solúvel aqui até a venda? Como é que funciona esse trâmite? Bom, excelente pergunta. Até para justificar que nós estamos ganhando espaço no mercado internacional, mas isso é uma medida até dolorosa, principalmente para os produtores de café brasileiro, porque os preços estão baixos, e estão baixos no mundo todo. Só que o Brasil tem uma capacidade de competitividade maior que outros países produtores de café verde, eu não estou falando de solúvel, estou falando de matéria-prima. O fato de que produtores estão recebendo preços baixos e os preços mundiais estão baixos, as margens de lucro ficam bastante reduzidas, as margens ficam bastante pequenas também para a indústria, mas você tem que garantir o fornecimento. Preços baixos, tanto da matéria-prima quanto do produto, nos dá competitividade, mas ao mesmo tempo nos tira um pouco do faturamento. Tanto que o aumento do volume não está significando aumento de faturamento. Se você verificar o nosso faturamento nos primeiros 6 meses, ele está ainda 1% abaixo do que os primeiros 6 meses de 2018. Então, o que demonstra aí margens bastante apertadas. Mas como as nossas indústrias são bem preparadas, são indústrias grandes e que já enfrentaram grandes desafios, temos conseguido deslocar concorrentes. Isso é importante, porque quando você desloca concorrente no mercado, para eles voltarem a fornecer fica um tanto difícil, e a partir do momento que eles têm a possibilidade de contar com o fornecimento brasileiro, que é sempre feito de uma maneira
bastante efetiva, com fidelidade na entrega, cumprimento de contratos, dificilmente o Brasil perde cliente. Interessante. Tu fala muito bem da indústria brasileira da produção do café solúvel, que beneficia essa commodity. E nos Estados Unidos, nós temos nos Estados Unidos o maior comprador desse produto. Como é que funciona o mercado exterior, a diversificação para a exportação do produto do café solúvel para fora do Brasil? Assim? Bom, o Brasil ele é tido como um grande produtor e exportador de commodity solúvel, vamos assim dizer. Tá? Ele é base de matéria-prima para as grandes marcas mundiais. Ao longo dos anos, o Brasil sofreu alguns problemas, a indústria brasileira de solúvel sofreu problemas, como, por exemplo, preços lá fora de matéria-prima. Destaque Rural Notícias. A entrevista na íntegra você pode acompanhar no nosso portal destaquerural.com.br. Também, em seguida, postaremos nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E vamos então falar do nosso patrocinador, BASF, que está há 7 anos ao lado de campeões do Desafio de Produtividade SESB. Antes de falarmos que o frio dá trégua aqui no Rio Grande do Sul, gostaria de apresentar aqui, de agradecer a audiência do Laurir Bugs, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, também o Rubens Steele, lá no Paraguai, que nos acompanha sempre aqui. Muito obrigado pela audiência. Vamos ver quem mais aqui. Deixe, por favor, seu comentário aqui, sua participação, e nos ajude a fazer o programa Destaque Rural Notícias. Vamos então com a informação que o frio dará trégua ao Rio Grande do Sul neste final de semana. De acordo com o boletim meteorológico semanal da Secretaria da Agricultura, nos próximos 7 dias, as temperaturas permanecerão amenas no Rio Grande do Sul. Entre hoje e o sábado, o tempo seco seguirá predominando, com elevação das temperaturas em todas as regiões. No domingo, o deslocamento de uma frente fria provocará chuva em todo o Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do Desafio de Produtividade SESB, fale com o RTV da sua região. E o maior volume estocado de suínos pressiona a cotação da carne. Os preços da carne suína estão em queda no mercado atacadista da Grande São Paulo. Segundo pesquisadores do CEPE, a influência para as baixas vem do acúmulo de estoques nas redes atacadistas e também da desvalorização do suíno vivo. Enquanto em julho a carcaça especial suína era negociada a R$ 7,93 o quilo, em agosto a média está em R$ 6,82 o quilo, o que representa um recuo de 14%. Ainda assim, vale ressaltar que o preço registrado na parcial deste mês supera em expressivos 25,9% em termos reais. Em termos reais, registrado no mesmo período do ano passado. Então, mesmo com essa queda de 14%, a cotação da carne nessa época do ano está 25% maior que a cotação no mesmo período do ano passado. E altas do boi gordo em Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, apesar da estabilidade nos preços na última quarta-feira, a diminuição da oferta de boiadas manteve o mercado firme. Houve ofertas de compra abaixo da referência, mas nestes casos as negociações ficaram travadas. Já nas regiões de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Dourados, as escalas curtas, média 4 dias, fizeram com que os frigoríficos entrassem ofertando mais pelo animal terminado. Em ambas as praças, a arroba do boi gordo está cotada em média a R$ 146 a prazo livre de fundo rural, o que representa uma alta de R$ 1,00 a arroba na comparação dia a dia. Em Paragominas, alguns frigoríficos estão pulando dias de abate devido à dificuldade de encontrar
matéria-prima. Também conosco aqui o Edilson Vieira, de Cazapa, Paraguai. Não sei se eu pronunciei direito aqui o nome da cidade, mas obrigado aí. Nossa audiência é grande lá no Paraguai. Obrigado aos nossos vizinhos aí pela audiência. Vamos ver aqui se tem mais alguma informação. Lembrando que teremos o simpósio da semente no dia 22 de agosto, no Panteão Festas e Eventos, na Rua Coronel Chicuta, em Passo Fundo, em comemoração aos 20 anos da Fundação ProSementes. O simpósio busca apresentar políticas no negócio de sementes, tecnologia e gestão de pessoas na era digital. Então, lembrando aí, no dia 22 de agosto, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, onde é a sede da Fundação ProSementes, esse evento, então, para comemorar os 20 anos de fundação, sendo redundante, de fundação da Fundação ProSementes. Vamos com mais informações aqui. Lembrando que mais informações você encontra no portal destaquerural.com.br. Vou pedir para o João colocar para nós aqui na tela aí o portal para nós vermos ali quais são os destaques que estão. Olha só, tem uma informação bem importante aqui a respeito do mercado financeiro, que está reduzindo a previsão de déficit nas contas públicas. Olha só, instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Economia reduziram a previsão para o resultado negativo das contas públicas neste ano. Principalmente a estimativa do primário do governo central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, passou de 105,91 bilhões para 103 bilhões. A estimativa está abaixo da meta de déficit perseguida pelo governo de 139 bilhões. O resultado primário é formado por receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros. Para alcançar a meta, o governo já bloqueou 33,4 bilhões do orçamento este ano e a desaceleração da economia faz o governo arrecadar menos que o originalmente planejado, levando a um contingenciamento de gastos. Era isso então. Vamos agradecendo a todos aí pela audiência no Destaque Rural Notícias. Lembrando que mais informações você encontra no nosso portal, destaquerural.com.br. Uma boa noite a todos e voltamos amanhã a partir das 18 horas. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo FLOS, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.